Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainara Uchoa, tá? Nesse momento, esse vai ser o primeiro vídeo de uma playlist que eu vou fazer especificamente para o EMA. E eu também vou falar um pouco sobre outros vestibulares, sobre todos os vestibulares que acontecem aqui no Nordeste, mas eu vou buscar também trazer um pouco de informação sobre outros vestibulares que também acontecem em outros lugares, tá? E eu vou falar nesse vídeo, né, como estudar para a prova da UEMA, de modo bem objetivo, tá? Depois eu planejo fazer um específico para redação e outro dando dicas efetivas de como você pode fazer para passar por quádruplo, ou seja, para ter sua redação corrigida. Eu vou falar de maneira bem rápida de como é que a prova funciona. Primeiramente, mais ou menos ali no meio do ano, a gente tem as inscrições, tá? Normalmente, a banca cobra R$ 85 para quem é pagante, mas a gente tem isenção. A banca, ela cobra 3 obras obrigatórias, tá? Todo ano as obras mudam, então não adianta você pegar as do ano passado, eles não reaproveitam nenhuma obra, tá bom? Diferente de outros vestibulares. São sempre obras novas. Normalmente a gente tem um livro ali de cerca de 300 páginas, outro com cerca de 200 páginas e um livro ali de poemas, ou de outro gênero textual que não seja um romance comum, tá? Ou seja, normalmente o tema da obra de redação vai estar mais pautado nos livros de romance, caso eles não sejam intertextuais. Às vezes a UEMA coloca livros que trabalham temáticas similares, tá? E aí, você tem uma prova agora de uma única etapa, com 2 fases, entre aspas. Você faz tudo no mesmo dia, ou seja, no período da tarde. São 5 horas de prova. E a gente tem um pequeno probleminha, que é a não uniformização por parte da banca da UEMA em relação ao controle de tempo. Existem pessoas que vão ter ali na lousa o desenho do reloginho, e o pessoal vai de hora em hora cortando ali, apagando. Tem gente que pode perguntar para os fiscais que hora é, e vai ter gente que não vai poder ter nenhuma informação de horário, eles vão avisar só quando já faltando 1 hora de prova. Isso é uma imensa e absurda sacanagem com os candidatos, porque não garante isonomia. Inclusive é algo que a gente deveria estar mandando e-mail, estar reclamando, estar ligando, porque deveria haver, né, uma isonomia em relação aos locais de prova. Mas você tem que estar preparado, tá? Pra entender que não necessariamente você vai ter ali o controle de tempo. O que algumas pessoas fazem é pedir para ir no banheiro e pedem pro fiscal volante dizer que horas são, tá? E o pessoal diz que eles dizem. Se pode ou não fazer isso, a gente não sei. O que eu sei é, a banca ela não é isonômica. Ponto. A banca também não é isonômica em relação aos locais de prova. Eu já fui para local de prova que o banheiro não tinha porta. Que o piso, você pisava e o piso saía, tá? Então, vocês vão preparados para qualquer cenário. Tanto para irem para um local de prova bom, como para ir para um local de prova completamente insalubre, tá? E também para essas possíveis falhas da banca, tá? A prova constituída ali de 60 questões é uma prova majoritariamente de humanas e linguagens, tá? Ou seja, você tem 20 questões ali da parte de linguagens, 20 questões ali da parte de humanas. E você tem 20 questões de natureza e matemática. Mas não se engane achando que isso faz com que a prova ela seja mais fácil para quem é de humanas do que para quem é de exatas. Porque todas as vezes que eu fui pro quádruplo, eu fechei ciências da natureza e eu fui excelente em matemática. O que eu estou tentando me dizer é que os temas que são fáceis, ou seja, humanas e linguagens, normalmente quem tá competindo acerta 16, 18, às vezes mais questões das 20, você tá entendendo? É normal o pessoal quase fechar essas áreas. Então o que é o diferencial para classificar a galera que vai para a segunda etapa é natureza e matemática, da mesma forma como qualquer outra prova hoje no Brasil que tenha a parte de exatas. Então não adianta você simplesmente ignorar exatas. Ah, eu vou fazer só um estudo meia boca. Não, você tem que fazer um estudo consistente, tá? Então você tem ali as 60 questões, mais uma redação para você fazer no horário de prova, tá? O que deixa muito claro que você tem que treinar para fazer as questões objetivas em no máximo 2 horas e meia, para que sobre tempo para você fazer o cartão resposta e sobre tempo para você fazer a redação de modo efetivo, de modo eficiente, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes na redação, porque eu vou fazer um vídeo específico para redação, tá? Mas basicamente, tá? Vocês precisam se organizar para responderem essas questões de maneira rápida e efetiva, tá? Em síntese, é necessário ali, hoje em dia, que você supere as 45 questões para que você esteja competitivo, mas quanto mais perto dos 50 pontos, melhor para você. Então treine, se você for ampla disputa, sempre visando 50, tá? Lembrando que a UEMA é uma prova que ela mudou muito de perfil, beleza? Antigamente ela tinha 80 questões e ela era muito tradicional, ela chegava num nível similar às outras estaduais aqui do Nordeste, como por exemplo a UES, isso antigamente. Depois, de 2016 para cima, ela passou a diminuir o número de questões, mas ela tinha 2 fases. Então você tinha questões facílimas, por exemplo, eu mesmo já acertei 55 de 60, nessa edição da UEMA que tinha 2 fases. Então muitos colegas acertavam 57, 58, 56, porque a prova era muito fácil. Mas aí tinha o quê? A segunda fase para separar o joio do trigo. Contudo, a prova mudou de perfil de novo desde a época da pandemia. Ou seja, deixa eu pegar a cadeirinha. A prova ela passou a ser um pouquinho mais complexa, tá? Então você tem que ter isso também em mente
quando você for fazer as provas, você está fazendo prova de que período, tá? Porque é muito fácil você pegar mais 50 na parte que ela estava facílima, praticamente uma prova de interpretação textual. E bem mais difícil você pegar mais 50, ou um equivalente proporcional em porcentagem, se você for pegar as provas mais antigas, mais tradicionais, porque elas estavam muito mais difíceis, tá? Hoje em dia a prova da UEMA é uma prova moderna, mas é uma prova de médias e fáceis. Ou seja, 70 a 80% da prova são questões médias e fáceis, tá? Você precisa dominar o conteúdo de maneira normal, tá bom? Você precisa ter tido contato com o conteúdo para resolver as questões. Mas não são questões que vão ali esbagaçar com você, tá? Tem pouquíssimas questões da UEMA que de fato são questões difíceis, pouquíssimas. Às vezes tem uma prova inteira da UEMA que nenhuma questão é de fato difícil. Lembrando que eu sou cearense e o meu referencial de difícil é a segunda fase da UES. É uma FUVEST, então assim, o meu referencial de difícil é de fato algo difícil, tá? Não é algo fácil que você não estudou. Então sabe diferenciar o que é difícil e o que é fácil que você não estudou, tá bom? A primeira coisa para você se preparar para a UEMA é você entender como que a banca funciona. Você tem que entender que existe literatura obrigatória e como que você estuda essa literatura obrigatória. Eu sempre fechei essas questões, então eu sei do que eu estou falando, tá? Tem modo específico de você estudar essas questões, que é você estudar de maneira direcionada. Você entender quem é esse autor, quais são as particularidades do histórico que ele viveu, qual é o período literário, quais são as características dessa obra. Em síntese, você vai não só ler a obra. Ler a obra é secundário. Você vai entender o que a obra pode trabalhar em relação à questão de vestibular, que é uma questão analítica. Ou seja, você tem maturidade para analisar o que a banca quer de você em relação às obras. A história, irrelevante. Por que é irrelevante? Porque eles vão cobrar um trecho, quando eles querem algo de interpretação textual referente à história. Eles vão copiar e colar o texto e vão pedir o que está acontecendo ali. Então, as questões mais difíceis de obras não tem nada a ver com você entender a história, tem a ver com você ter dissecado analiticamente a obra. Ou seja, quais são as figuras de linguagem, quais são as funções da linguagem, quais são as colocações pronominais, quais são as colocações verbais, que palavras ali que são diferentes, são neologismos, são estrangeirismos. Ou seja, você dissecar a obra. Esse autor ele foi envolvido com algum movimento político, ele foi preso, o que aconteceu com ele, o que aconteceu na vida pessoal dele, que é possível de fazer essa análise. Ou seja, você tem que saber estudar, tá? Não é só ler a obra. Ler a obra é o de menos, inclusive, entre 1 milhão de aspas. Tem muita gente que fecha as questões de literatura e não leram as obras, por exemplo. Embora eu recomende que você leia por uma questão mesmo de conforto psicológico. 2. A UEMA, ela tem a questão de você precisar saber o básico acerca de geografia do lugar. Então, é interessante que você saiba o básico de geografia, ou seja, vegetação, clima, divisões regionais, tá? Mas, normalmente, a UEMA ela gosta de cobrar muito em relação a movimentos sociais e também a economia. E você saber que tem esse recorte ajuda você a estudar de maneira mais direcionada. Então, a primeira coisa que eu recomendo, quando você for começar a estudar para a UEMA, é que você tenha um cronograma com tudo o que o edital da UEMA cobra. Mesmo que você vá fazer um cursinho online ou que você vai fazer um cursinho presencial que tem o seu próprio cronograma, é interessante que você tenha impresso um cronograma para que você tenha um controle, tá? Eu tenho disponível um cronograma de venda, tá? Tanto que tem um checklist, como também tem um cronograma sugerido, por caso você vai estudar em casa. Mas também dá para adaptar caso você vai estudar por cursinho, tá? Eu vou colocar talvez imagens por aqui. O valor é extremamente acessível. Segunda coisa que você precisa. Você tem que saber, principalmente em véspera de prova, qual é a incidência. Ou seja, quais são os temas que normalmente eles vão estar presentes. Um exemplo, estatística, normalmente está muito presente. Análise combinatória de probabilidade. Nunca teve uma prova da UEMA moderna que não caiu. Então é praticamente uma certeza, entre aspas. Bioquímica, normalmente sempre está presente. Ou seja, cinemática, mecânica também é muito presente, eletrodinâmica, extremamente presente. Você tem que saber o que a prova cobra e como que a prova cobra. No material da UEMA Analisada, que é um material que eu criei, eu ensino para vocês, tá? Como que a prova cobra cada tema e também eu trago para vocês as estatísticas, ou seja, a incidência daquilo que é cobrado, tá? Também vou colocar imagenzinhas aqui para vocês e eu acho que vou colocar o sumário também, tá? E você também precisa saber como que a redação da UEMA é cobrada. E ela é cobrada de maneira um pouco diferente do que é cobrada no Enem, do que a redação é cobrada no Enem. Você tem ali uma introdução um pouquinho diferente, os desenvolvimentos eu acho muito similares, e a conclusão ela também é diferente do Enem. O material da UEMA Analisada também ensina passo a passo, com relação ao modelo, do que você precisa fazer em cada parágrafo, tá? E por fim, você precisa fazer bastante prova antiga da banca da UEMA, porque tem temas que são muito abordados pela UEMA e o modo de abordar dela é muito particular, por exemplo, em português, tá? Praticamente eles pegam uma cópia da prova anterior e mudam só as obras, gente, eles abordam da mesma forma, tá? E você tendo essa noção de o que procurar, de como estudar, sua vida vai ficar extremamente mais fácil, tá? E por fim, você precisa testar-se com questões. Você precisa fazer muitas questões, não só questões da própria UEMA. É muito importante que você faça as questões da UEMA, tá? Tanto para revisar, como também para estudar mesmo.
E eu tenho disponível material da UEMA separada por assunto e por matéria, caso você queira adquirir. E se você quiser adquirir todos os materiais, eles têm um preço promocional pro combo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para que vocês consigam ver os materiais e também caso vocês tenham interesse em adquirir, tá bom, gente? Mas basicamente, o que você precisa saber acerca da UEMA? Ela é uma prova extremamente possível, uma oportunidade ótima. Existem 3 campos que ofertam medicina, gente. Antigamente era um único campo. E aí, você tem uma quantidade de vagas muito boa, pessoal de amplo aqui do Nordeste, gente. Então compensa muito você fazer as provas da UEMA, você se especializar para conseguir uma vaguinha na UEMA, tá? Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem colocar aqui, tá? Embaixo. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais especificamente sobre algum outro tema, vocês podem sugerir, tá? Fiquem à vontade. Eu vou fazer outro vídeo que é ensinando como você faz, né, objetivamente para passar no quádruplo, tá? Para ter sua redação corrigida. E 2, como você pode estudar para a redação da UEMA, tá? Então é isso. Deixa eu curtir no vídeo e compartilha comigo o que vai fazer a UEMA, tá? Caso você tenha alguma outra dúvida, é só deixar nos comentários. Beijo.